Oi, pessoal, bem-vindos ao meu canal Contos de Terror para Dormir. Eu sou Patrícia. O meu canal estava meio parado nos últimos meses, mas eu voltei agora com esse novo formato que eu vou continuar contando as histórias com o meu rosto. Espero que gostem assim. E eu vou trazer relatos sobrenaturais também, histórias assustadoras que eu leio por aí na internet. Se vocês tiverem alguma história sobrenatural, alguma história diferente, bizarra, deixa aqui nos comentários que eu leio em algum vídeo depois, tá bom? E hoje eu vou ler relatos sobrenaturais. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal. E agora, bora para as histórias. Foi uma noite de Natal. Não lembro exatamente qual ano. Sei que eu era bem pequeno. Passei na casa da minha tia. Tava toda a família lá. Não gostava muito daquela casa. Havia uma sensação ruim, totalmente inexplicável. Ficava no fundo de um beco e era bem escurinho lá. Estávamos na sala rindo de alguma piada esquisita e deu vontade de ir ao banheiro. Afinal, eu me enchi de refrigerantes. Quem nunca, né? O banheiro ficava no meio de um corredor onde sua porta tinha a visão de 2 quartos. Um da minha tia e outro do meu primo. Você entrava no banheiro e tinha total visão das 2 portas. Usei o banheiro e ao sair, eu vi que a porta do quarto da minha tia havia um pequeno vão, quase fechada, mas acabei dando uma olhada apenas de curioso. Havia uma poltrona lá, sempre gostei de sentar nela. Eu achava estranho que a poltrona geralmente ficava de frente para a porta, mas nunca questionei. Mas nesse dia, ao olhar diretamente para a poltrona, eu vi um homem. Ele se vestia de vermelho, tinha aparência de velho, cabelos compridos e barba meio cheia. Não havia nada na cabeça, mas seu olhar era penetrante, quase negro, sabe? Olhei mais fundo achando que era alguma roupa velha. Tu olha pra poltrona no escuro, acha que é alguém, aí tá cheio de roupa lá pendurada, né? Mas algo me impedia de entrar. Um medo totalmente grande. Eu forcei o olho e de verdade tive a certeza quando esse homem acenou pra mim. Não era meu avô, ele havia morrido já. Ué, nada impede que seja, né? Eu senti um grande arrepio na hora e fui para a sala, mas quando eu estava até que lidando bem, porque eu vi que podia ser alguém especial, né? Vai que é o Papai Noel, né? Ao chegar na minha mãe, eu lembro de ter falado as seguintes palavras: eu acho que vi o Papai Noel. Eles começaram a rir, mas foram checar e não havia ninguém lá. Essa história é real. Não sei o que poderia ser, mas eu sinto sensações estranhas só de lembrar. Nossa, melhor achar que era o Papai Noel escondido. E sumiu depois. Em 2019, eu me mudei de casa e fui morar na casa da minha avó materna junto com os meus pais. A casa era grande, tinha 4 quartos ao todo e um deles era da minha avó, mas ela saiu desse quarto, foi para outro quarto, foi para o quarto ao lado por motivo de saúde. No quarto que era da minha avó e se tornou meu, sempre me deu um medo absurdo. A minha cama ficava em frente à porta. Um dia então, era de madrugada e eu estava acordada, se não me engano era quase 2 da manhã. Estava normal na cama mexendo no celular quando senti um zumbido muito forte e alto no meu ouvido. E isso me deixou com muito medo e muito tonta. Quando olhei para baixo para tentar me arrumar na cama, eu vi uma pata de galinha preta tentando pegar na minha coxa. Naquela mesma noite, minutos depois, eu olhei para o espelho da penteadeira e vi o colo e a cabeça de uma mulher totalmente preto. Tinha apenas o desenho dela ali. Algo dentro de mim estava dizendo: essa é você, você está ali. Ai, que medo! Na mesma hora, escutei leves batidas na minha porta. Então, quando tentei me mexer, novamente escutei o zumbido. Fiquei tonta e dormi na hora. Acordei no outro dia de norteada e tonta. Você desmaiou de medo? Com alguns roxos na perna, bem doloridos, mas eles não estavam lá antes de tudo acontecer. Sei disso tudo, pois tenho medo de escuro e sempre dormir com alguma lanterna perto de mim. Isso tudo ocorreu em 2019. Hoje em dia já estou em outra casa e nunca mais me ocorreu de ver
tal pata de galinha. Mas ainda continuo presenciando coisas sobrenaturais com muita frequência. Está se tornando costume já. Ainda morro de medo. Ai, só rindo, hein? Sou portuguesa. Na minha adolescência, vivi com meu pai numa casa cedida por familiares. Nunca aconteceu nada naquela casa. Aliás, éramos os primeiros lá a morar. A casa só era utilizada para férias de familiares que vinham do estrangeiro. O meu pai trabalhava no café desses mesmos familiares, portanto, passava grande parte do dia e do início da noite fora de casa. Eu ficava sozinha e nunca tive medo, até que comecei a experienciar alguns eventos. No quarto do meu pai havia um guarda-roupa que tinha um espelho que refletia o corredor da casa. Várias vezes vi através desse espelho vultos pretos passarem no corredor, e não eram vultos com formatos de pessoas, eram simplesmente grandes manchas pretas que flutuavam e passavam bastante rápido. Sabe aquela sensação de estar alguém ao vosso lado? Ai, que nervoso! Eu sentia isso constantemente. Mesmo estando sozinha, parecia que tinha sempre alguém atrás de mim, a espreitar por cima do meu ombro. E a sensação era tão real que consigo descrevê-la perfeitamente porque lembro-me como se fosse hoje. Ouvia imensos barulhos. Por diversas vezes senti passos no corredor em direção ao meu quarto, mas nunca chegava ninguém. Quando se aproximavam do meu quarto, paravam. O último quarto desse corredor estava sempre trancado. Nunca percebi bem o porquê, mas nunca tivemos as chaves. A sala de jantar nunca era utilizada e ao entrar lá dentro dava-me uma sensação arrepiante, como se alguma coisa estivesse ali presa, agarrada àqueles móveis. Um dia, ao limpar a cozinha, como de costume, tinha as portas dos armários abertas e senti mais uma vez que alguém estava comigo, que me observava. Então disse: se está aí alguém, que se manifeste. E uma das portas fechou sozinha. Não precisei de mais provas, saí imediatamente de casa e só voltei com meu pai. Nunca contei isso a ninguém. Se calhar porque instintivamente sei que ninguém vai acreditar, mas lembro-me de tudo, com todos os pormenores, porque foi aterrorizante para mim viver ali. Eu era adolescente, tinha uns 16 anos. Hoje estou com 28 e ainda penso muitas vezes nisso. Tenho muitas mais histórias. Sou bastante chegada ao paranormal. Sempre fui desde criança, mas esta eu nunca mais vou esquecer. Nossa, como é que consegue morar numa casa assombrada? Vivi uma das experiências mais estranhas da minha vida. Eu estava no sítio da minha tia-avó, curtindo a piscina com meus primos e meu tio, quando ele começou a contar uma história que me deixou intrigado. Ele disse que, há muito tempo, uma moça morreu dentro da igreja que fica no sítio. Desde então, relatos dizem que seu espírito nunca partiu completamente. Ela ainda vaga pelo lugar, manifestando sua presença com gritos e assobios. Apesar de curioso, não levei a história tão a sério. Mas quando a noite caiu, da varanda que dava vista para a igreja, eu vi algo que me arrepiou. Lá estava ela, uma figura vestida de noiva, exatamente como meu tio tinha descrito. Chamando meus primos para ver, o mais novo entrou em pânico. Dias depois voltei ao sítio, dessa vez sem meus primos. Durante a madrugada, deitado e distraído, a energia começou a oscilar. As luzes piscavam, apagando e acendendo em um ritmo estranho. Então, ouvi um assobio bem perto da janela. Meu corpo congelou, permaneci imóvel, esperando que aquilo fosse embora. Desde então, nunca mais a vi. Mas ainda me pergunto, será que ela continua lá, esperando ser vista mais uma vez? Nossa, parece lenda, né? A mulher que morreu, não sei o quê. Ai, mas também não duvido. Não duvido de nada nessa vida. Bem, amigos, a história que irei contar a vocês foi de quando eu era criança. Quando eu falei disso pela primeira vez com minha mãe e parentes próximos, me disseram que era só a imaginação fértil de uma criança. Mas eu sei bem o que meus olhos viram naquela noite. Bom, vamos lá. Eu devia ter por volta de 8 anos na época do ocorrido. Eu sempre cresci muito apegada à minha mãe, por sempre ter morado apenas nós dois. Morávamos numa cidade do interior.
A casa que a gente morava era de certa forma grande, com um corredor extenso da sala à cozinha. Certa noite estávamos prestes a dormir, minha mãe estava arrumando a cama e me falou para ir escovar os dentes para ir deitar. Assim como toda criança, eu senti aquele frio na barriga em atravessar aquele corredor extenso e escuro à noite. Uma agonia que tomava conta do meu corpo toda vez. Eu já tinha medo normalmente de passar por este corredor sozinho, mas eu fui acelerando os passos, quase correndo, mas fui e cheguei ao banheiro. Eu estava escovando meus dentes com muita pressa, porque eu tinha esquecido de acender a luz da cozinha que fica ao lado. Estava tudo um escuro absurdo. De repente, eu senti uma presença perto de mim. Eu senti uma presença extremamente pesada e real. Meu corpo gelou, meus olhos se arregalaram e ficaram imóveis por alguns segundos, até que eu vi uma sombra refletida pela luz do banheiro e amigos. Por muitos anos da minha vida, eu refleti se tudo não passou de uma coisa criada pela minha cabeça de criança. Mas você que está lendo, acredite, era muito real para ser só uma alucinação. O que eu vi naquela noite ainda está gravado quase que perfeitamente em minha memória, mesmo tendo visto por milésimos de segundos uma criatura humanoide por volta de 2 metros, com olhos brancos e o corpo completamente escuro, magro e torto, parado no canto do banheiro atrás de mim, apenas me encarando no espelho. Eu larguei a escova e saí correndo pelo corredor até o quarto da minha mãe e falei a ela, mas como comentei no início, ninguém acreditou e acho que nem acredita em mim. Mas eu sei muito bem o que eu vi naquela noite. E essa memória ainda está viva em minhas memórias hoje com 20 anos. Gente, que medo! Será que foi real mesmo? Sei lá, né? Vai saber. Agora, essa é longa, tá? Vamos acompanhar aqui. História de terror. É real e aconteceu comigo. Eu acho que tinha uns 17 anos nesse episódio. Fomos eu e um grupo de amigos passar um fim de semana na ilha de Itaparica. Eu já fui para Itaparica. Há muitos anos atrás. Mais especificamente em um lugar chamado Ponta de Areia, onde a tia de um desses amigos tinha uma casa grande de veraneio. Fomos em umas 15 pessoas, jovens entre 14 e 25 anos, mais ou menos. Imagina a bagunça dessa galera, né? Nosso plano era tomar um banho de piscina, jogar jogos de tabuleiro e videogames. No primeiro dia foi tudo muito legal e divertido. Brincamos igual crianças, cozinhamos juntos, várias palhaçadas. Éramos todos muito, muito próximos. A casa era enorme, tinha 2 quartos no pavimento externo, ao lado da piscina, para receber visitas, uma sala grande que dava para colocar uns 3 colchões de casal e no segundo andar 2 quartos grandes. Chegamos lá com apenas uma fucking orientação da dona da casa. Não entrem no quarto X. Veja bem, não entre. Isso aí já é quase um convite a entrar para quem é curioso, né? Obviamente o quarto estava trancado. Seguimos a orientação e tudo mais. Mas quando chegou a noite, faltou o colchão para um casal de amigos que chegou lá depois. Problema? Nenhum. A solução era muito simples. Vamos pegar o colchão do quarto X. A gente entra, pega o colchão e sai. Não vai ter problema se a gente não usar o quarto. Sua tia não vai nem saber. Jovem é uma... Né, gente? Achamos a chave, destrancamos o quarto, pegamos o colchão e saímos. Mas aí começaram a acontecer umas coisas estranhas na casa. Todas, absolutamente todas as fotos que tirávamos saíam com uma mancha marrom no canto da foto. Isso aí me lembrou o chamado, né? Não foi no chamado que as fotos saíam esquisitas? Como se a câmera estivesse quebrada ou como se a foto tivesse queimado naquele ponto. Só que tínhamos mais de uma câmera lá. Um dos amigos, que era médium, começou a ficar visivelmente desconfortável em alguns cômodos da casa. Do nada, ele simplesmente levantava e saía sem dizer nada.
A gente não deu tanta bola para isso porque ele já era meio esquisito mesmo. Ao dormir, no meu quarto, pelo menos, era escuro total. Eu sentia como se tivessem diversas mãos passando na frente do meu rosto quando abri os olhos, sem tocar em mim. Mas eu, de fato, não via nada, só sentia mesmo. Para completar, no terceiro dia, uma das nossas amigas desmaiou após o celular dela despertar do nada. Ela já estava tensa e com medo e não tinha botado nenhum despertador no celular. Várias outras coisinhas e detalhes foram agravando o clima. E o clima foi ficando cada vez mais pesado. Teve gente que se tratou mal, traição, atitudes que o grupo reprovou, enfeites que caíram ou apareciam em lugares diferentes e foi daí para baixo. Um detalhe importante é que nós tínhamos uma pessoa atípica no grupo. Até hoje, eu não sei exatamente qual era o diagnóstico dessa pessoa, mas ela era a mais nova de nós. Ela era a mais nova de nós e a única que não era tão próxima do grupo. Era a irmã de um dos amigos. Estávamos no último dia de viagem e no início da noite começou. Essa menina, que eu vou chamar aqui de Tati, volta correndo do complexo externo da casa, só de toalha, gritando e tremendo. Tem alguém no banheiro, alguém agarrou meu braço no banheiro. Fomos lá e não tinha ninguém. Quando as meninas levaram ela para se vestir, a bichinha se tremia tanto que foi até difícil. Mas, ao passar o braço pela manga da camisa, lá estavam marcas de dedo marcadas no braço dela, como se tivessem agarrado e apertado com força. Ela era muito branca. Marcou legal. Nós mostramos para o irmão dela, mas ele era totalmente cético. Ficou sem saber o que pensar. O médium, cada vez mais desconfortável, confidenciou para um colega mais próximo que tinha uma sombra seguindo Tati. Então os meninos mais próximos do médium sentaram para conversar com ela e aliviar a tensão. Contaram histórias bonitas, mudaram de assunto, tentaram dar suporte a ela como puderam. Mas não teve jeito. Perto das 3 da manhã, eu que estava no andar de cima me preparando para dormir, ouço um movimento estranho no andar de baixo e depois uns gritos. Segura ela, deita ela no chão. O que é isso? Segura ela, porra. Gente, sabe quando você até tá curioso, mas também genuinamente não quer saber o que tá acontecendo? Mas eu já estava lá, né? Desci. Agora imaginem a cena. Uma menina magrinha de 14 anos deitada no chão, um rapaz segurando cada braço, o irmão dela que devia pesar uns 120, 140 quilos, praticamente sentado nas duas pernas, e uma menina tentando encaixar uma almofada embaixo da cabeça de Tati porque ela se debatia igual a um grilo preso em uma teia de aranha. Eu gritando, sai, vai machucar ela. E quando eu chego perto, ela está sorrindo igual a uma psicopata, gritando com a voz uns 3 tons mais grossa. Vai machucar ela, haha. Mas vocês vão todos morrer. Foi um puta filme de terror. Aqui algumas falas que ouvimos. Vocês saem daqui vivos. Isso, abre a porta, abre janela, é bom que entra todo mundo, hahaha. Vamos queimar no inferno juntinhos, reza mais, haha, reza mais, não adianta. Vocês não têm fé. Como você quer morrer? Vou deixar você escolher. E foram as mais leves, teve gente que aprendeu a rezar nesse dia. Fato é que ninguém sabia o que fazer. Então, só nos restava segurar a guria e dar mais alto do que ela falava. Amanheceu e estávamos todos exaustos. Tati ainda encarnada. Um dos nossos amigos ligou para a mãe, que era envolvida com a Universal, e colocou-a na linha com Tati, ou o que estava dentro dela. Só nesse momento as coisas começaram a se acalmar. Demos um banho gelado nela e arrumamos as coisas para sair daquela casa o mais rápido possível. Durante toda a viagem, Tati ria com a mesma cara psicopata em momentos, como se algo ligasse e desligasse lá dentro, mas não disse mais nada estranho. 80% de nós passamos dias acordando de madrugada exatamente às 3 da manhã. É um dia que eu e boa parte de quem estava lá nunca vai esquecer. Vocês já passaram por algo assim? Gente, será que tinha alguma coisa presa lá naquele quarto?
E aí soltaram? Gente, ai, fiquei curiosa agora pra saber. A dona da casa, será que ficou sabendo depois que eles abriram a porta? Nossa, fiquei curiosa agora, viu? Quando eu tinha uns 12 anos, morava em uma casa de madeira bem antiga com a minha mãe. Uma noite, minha prima foi dormir comigo. Nós estávamos deitados na cama, quando de repente nós ouvimos 3 batidas na janela, que era de madeira. Toque, toque, toque. Na hora, eu olhei para minha prima assustada e ela olhou para mim também. Eu perguntei, você ouviu isso? Ela disse que sim. Então, novamente, toque, 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 na janela. Mesmo assustados, a curiosidade é maior. Então falei para ela, Maria, eu vou na cozinha pegar a panela de pressão e a Bíblia. Se for ladrão, eu dou uma panelada. Se for outra coisa, eu tô com a Bíblia. Ó, pelo menos pensou rápido na solução, né? Ela, com um olhar de medo, falou, tá bom. Então, peguei as coisas e voltei pro quarto. Falei para ela abrir a janela e se abaixar, que eu iria ver o que era. Nós duas estávamos com o na mão, mas mesmo assim ela abriu a janela bem rápido e se abaixou. Eu, então, levantei a Bíblia e a panela de pressão na altura da cabeça. Quando tomei coragem, olhei para a janela. E adivinha, não havia absolutamente nada, nada, nem sequer uma árvore ao lado. Olhei para baixo, também não havia nada. Nem os meus cachorros estavam no quintal, como de costume. Eles já estavam deitados, porém eu não olhei para cima, talvez porque Deus não deixou. Essa foi minha história. Não dá para saber o que é, né? Será que era alguém que entrou e saiu? Era térreo? Era segundo andar? Fica a curiosidade agora, né? E esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!